Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você está preparado para mais um estudo bíblico? Vamos começar bem? Vamos começar falando e pedindo a ajuda de Deus? Então vamos orar. Bondoso Pai, nesse momento solene, Pai, onde vamos estudar a Tua Palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito possa preparar nossa mente, o nosso coração, para entendermos a Tua Palavra. E, acima de tudo, para cada dia da nossa vida decidirmos pelo Senhor, pelos Teus caminhos, por aquilo que o Senhor nos propõe. Tenha compaixão de cada um de nós, Pai. Ajuda-nos, motiva-nos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é batismo. Você está preparado? Já tem aí a sua Bíblia? Então, vamos ao estudo. O estudo de hoje pretende dar resposta a estas perguntas. Como é o batismo? Quando é que eu devo batizar-me? Quem é que pode batizar-se? Será que eu devo me batizar? E qual a importância do batismo? Vamos avançar? Vamos analisar as últimas palavras de Jesus. Jesus fez um mandato, aos seus discípulos. Qual foi o mandado de Jesus? Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, verso 19 e o verso 20. Então, a ordem para batizar veio do próprio Senhor Jesus. Jesus, então, falou, vocês fazem discípulos, vocês ensinem as pessoas do meu amor e batiza ela, ensinando-as a guardar todas as coisas. Com isso em mente, o que é o batismo? A palavra batismo, no original grego, baptizo, tem um significado. Qual é o significado? Qual é o significado da própria palavra batismo? Batismo. Mergulhar. Imergir. Então, na própria origem da palavra, no original, tem esse significado. Batismo é mergulhar, é imergir. A palavra batismo vem de outra palavra grega, bapso. E bapso tem o significado mergulhar em tinta, tingir. Antigamente, quando as pessoas escreviam, molhava a pena na tinta, mergulhava a pena na tinta para poder escrever. A palavra original, no original da Bíblia, do Novo Testamento em grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, a própria palavra batismo tem esse significado, mergulhar, submergir, afundar, mergulhar em tinta, tingir e etc. Então, o batismo bíblico, o batismo que a Bíblia ensina é o batismo por imersão, onde aquele que deseja ser batizado, ele entra completamente na água. Por isso, é o batismo por imersão. Então, para batizar, biblicamente, nós necessitamos de águas. E por que dei essa importância, à palavra e o seu significado? Porque Efésios, no capítulo 4, no verso 5, diz: há um só Senhor, uma só fé, e um só batismo, uma só maneira de batizar. Não existe vários batismos como a gente vê por aí. O que José e Maria fizeram com o menino Jesus? Quando Jesus nasceu, o que os seus pais, José e Maria, fizeram com ele? Será que levaram imediatamente na igreja para batizar? Vamos ver. Maria batizou Jesus? Texto bíblico, Lucas,
capítulo 2, verso 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Jesus não foi levado para ser batizado, o bebê Jesus foi apresentado. Seus pais levaram ele na igreja para dizer: Senhor, está aqui o nosso filho. Nos abençoe, nos ajude, nos dê sabedoria para educar essa criança. Que extraordinário, meus amigos. O exemplo de Maria é um exemplo extraordinário para nós. Quando os nossos filhos nascem, é um privilégio poder levar na igreja, poder pedir inspiração divina, ajuda do Senhor para educá-lo, para dar bom exemplo. Que extraordinário, não? Jesus foi apresentado ao Senhor. E Jesus é o nosso maior exemplo. Vejam só Mateus 3, verso 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João. Atenção, Jesus veio com as suas próprias pernas, pela sua própria vontade. Ele mesmo tomou essa decisão. Um bebê não está capacitado a fazer isso, ok? Jesus é o nosso exemplo. Então, olha só o que Mateus 3, capítulo 3, verso 13 diz: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão. Jordão aqui, o rio Jordão, ok? Um rio onde havia água, para ser batizado por ele. Rio Jordão, água. E olha que curioso. Será que João só pegou um pouquinho de água e colocou na cabeça de Jesus? Vamos ver o texto bíblico. Mateus, capítulo 3, verso 16. Batizado Jesus, ou seja, assim que o batismo de Jesus terminou, saiu logo da água. Então, claro, se assim que terminou o batismo, Jesus saiu da água, para ele ser batizado, ele entrou na água. E assim que ele foi batizado, o que aconteceu? E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Ou seja, a aprovação de Deus, o Pai. Mateus 3, 16. Quem é que pode ser batizado? Tomando Jesus, então, como nosso exemplo, quem é que pode ser batizado? Marcos 16, verso 16, tem a chave. Quem crer e for batizado será salvo. Então, meu amigo, antes de uma pessoa ser batizada, ela precisa acreditar. E claro, para ela acreditar, ela precisa ser ensinada. Então nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos sobre o plano de Deus e depois a pessoa tem que tomar uma decisão, acreditar na palavra de Deus ou não. Se ela acreditar na palavra, aí ela toma uma decisão e é batizada. Crer implica automaticamente o quê? Arrepender-se. Ou seja, se a palavra diz para você que o caminho correto é o da direita e durante toda a sua vida você foi pela esquerda, se você acreditar de verdade, você vai arrepender-se do mal que fez, mesmo sem tendo conhecimento, e vai dar uma meia volta e vai começar a ir pelo caminho correto. Isso é só uma ilustração, mas o acreditar implica automaticamente mudanças. Jesus é a palavra. Olha só o que diz no livro de Atos, capítulo 2, verso 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Que coisa linda!
Aqui Deus está dizendo que se você acreditar, se você arrepender-se, e aqui está aquilo que eu quis dizer, o arrepender-se é mudar de vida. O arrepender-se de verdade é deixar de praticar aquelas obras que você praticava. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E o que acontece quando nós nos entregamos verdadeiramente a Deus? Remissão dos vossos pecados, perdão dos vossos pecados. E no dia do batismo, Deus nos dá um presente ainda mais lindo. Além do perdão dos pecados, Deus ainda nos concede o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar no nosso coração de uma maneira especial, nos mostrando o caminho. Porque o batismo, na verdade, é só um recomeçar. Nós vamos continuar caminhando a vida cristã até que Jesus volte. Vamos continuar crescendo, vamos continuar aprendendo, vamos continuar sendo moldados e transformados pelo poder de Deus. Então, no dia do batismo, além do perdão dos nossos pecados, nós recebemos uma porção especial do Espírito de Deus que vai nos ajudar a andar nesse mundo de trevas, nesse mundo de pecado. Não é fácil ser cristão. Jesus nunca disse que era fácil ser cristão. No mundo nós teremos problemas, nós teremos dificuldade, mas o Espírito Santo vai estar conosco. O Espírito Santo vai empurrar a tribulação do nosso coração para fora, vai nos dar o alívio, vai nos dar a paz que só Jesus pode dar. Então, batizar-se é algo extraordinário. Nós não podemos deixar isso para depois, nós não podemos tomar esse capítulo lindo da história que Deus quer nos conceder de ânimo leve. Gálatas, capítulo 3, verso 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Ah, meu amigo, quando nós nos entregamos a Jesus, entregamos o nosso coração a Ele e nos batizamos, Jesus nos presenteia como se fosse uma roupa nova, uma roupa branca. Então, quando o Pai nos olha para nós, não vê o Rony pecador, vê a justiça de Cristo, vê o sangue que Cristo derramou por mim na cruz do Calvário. É extraordinário o batismo. É a maior decisão espiritual que nós podemos tomar durante a nossa vida. Vamos ver esse exemplo. Atos, capítulo 8, verso 36 e 37. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tarefa para a casa de hoje é você olhar o texto completo, ok? O contexto, o que vem antes, o que vem depois. Então anota aí no teu caderno, Atos capítulo 8, 36, 37. Mas eu vou contar aqui a história. O eunuco, ele estava viajando, não, na sua carruagem, e ele ia estudando a Bíblia. Agora, o problema é que o eunuco ia estudando, ele se esforçava, mas não compreendia os textos bíblicos. E Deus mandou um servo dele ali, um discípulo, na mesma estrada, como Deus faz as coisas lindas, não? E o servo de Deus observou que o eunuco estudava a Bíblia e perguntou assim: olha, você está entendendo aí o que você está estudando? E o eunuco falou algo muito interessante: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E o discípulo de Jesus falou assim: olha, se você quiser, eu posso te ajudar.
E o eunuco então parou a carruagem, o discípulo subiu e agora eles foram estudando a palavra de Deus. Que coisa linda! E foi explicando um tema e outro tema e outro tema. E quando chegou no tema do batismo, quando foi mencionado esse extraordinário ato que nós podemos tomar, um ato de fé, de coragem, de entrega, o eunuco ficou tão entusiasmado com esse tema que ele tomou a decisão imediatamente. E aqui está o texto que nós estamos lendo. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco. Quando o eunuco estudou esse tema da palavra de Deus e viu água, o eunuco disse assim: olha, eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? Ou seja, a água está aqui. No fundo, o eunuco está perguntando: olha, eu posso ser batizado? E a resposta do discípulo de Jesus é lícito. Ou seja, você pode se batizar se você acreditar de todo o coração. E respondendo ele, disse: eu acredito, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí o que aconteceu, meus amigos? O que aconteceu? Pararam a carruagem. O discípulo e o eunuco desceram, entraram na água e ele foi batizado. Olha o texto bíblico, a continuação. Atos, capítulo 8, 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Felipe batizou então o eunuco. Está vendo só que coisa linda? O eunuco não demorou para tomar a sua decisão. Quando nós aprendemos um princípio bíblico, nós não temos que ficar pensando, eu compreendi, mas olha, talvez agora não, talvez... Amigo, se você entendeu um princípio de Deus, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Eu não estou dizendo que hoje, nesse exato momento, você vai ser batizado, mas a tua decisão é importante você tomar agora. Compreendeu? É um pedido de Jesus. É importante para a tua salvação? Claro que sim. Então, tomar a decisão agora. Agora, o que significa o batismo? Romanos, capítulo 6, verso 3 e o verso 4 nos explica. Quando uma pessoa é batizada, o batismo representa a morte, o sepultamento e a ressurreição para uma nova vida. Muito simples. Quando o pastor mergulha a pessoa na água, simbolicamente ela está sendo sepultada. Ela está morrendo, ela morreu para aquela vida de pecado que ela levava até aquele momento. Então, ela morreu e foi sepultada, morreu para aquela vida de pecado. Quando o pastor tira a pessoa da água, representa o quê? A ressurreição. Ela está nascendo de novo. Jesus está dando uma vida nova para ela. É como dar um caderno limpo para começar uma nova história. Porque toda aquela vida de pecado foi perdoado pelo sangue de Jesus. Ela tem a oportunidade de, nesse momento em diante, nascer de novo. Começar uma história completamente limpa diante de Deus. Que maravilha! Quão importante é o batismo na vida dos filhos de Deus? Romanos 6, 3 e 4. Vamos ver o texto? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que se fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
nova vida, uma vida nova Deus nos concede. Colossenses 2, verso 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, vamos ver se nós estamos conscientes daquilo que estamos estudando até esse momento. Para uma pessoa ser batizada, ela tem que, primeiro, ser ensinada. Então, ela aprende a palavra de Deus, estuda um tema e outro tema, ela vai sendo preparada. Ela precisa ser ensinada, é o primeiro ponto. Claro que o segundo ponto é muito importante. Ela precisa acreditar naquilo que aprendeu na palavra de Deus. Então ela é ensinada e depois ela crê na palavra. O acreditar na palavra de Deus implica o quê? Arrepender-se. Ela percebe que a vida que ela levava até aquele momento não é a vida correta, não é a vida que agrada a Deus. Então ela muda de vida. Se ela estava indo para a esquerda, passa a ir para a direita. Percebeu? E claro, o mais importante, o quarto ponto, ela precisa tomar uma decisão pessoal. Esse bebê está aí ao fundo, né? Tem uma função, não está aí só porque ele é bonitinho, ele é lindo, né? Os bebês são tão fofos, não? Mas uma pergunta, um bebê, será que um bebê pode ser batizado? Porque, veja bem, as condições bíblicas para uma pessoa ser batizada, ela precisa ser ensinada, não? Ela precisa acreditar, ela precisa arrepender-se e, por último, ela precisa tomar uma decisão pessoal. O que vocês acham de eu pegar esse bebê e começar? Bebê, vamos lá. O estudo de hoje é sobre o batismo. Esse bebê vai sorrir como ele está sorrindo agora? Não vai entender nada. Então, um bebê, meus amigos, ele não pode ser batizado. Não é o momento. Ele precisa crescer e quando ele tiver idade suficiente, aí sim, ele vai ser ensinado, ele vai acreditar, ele vai arrepender-se e finalmente vai tomar uma decisão pessoal. Perceberam? Por que as crianças, por que os bebês não podem ser batizados? É importante para a nossa salvação? O que vocês acham? Vamos ver o que a Bíblia fala? Porque aqui quem tem a última palavra é a palavra de Deus. João 3, verso 15. Jesus respondeu, em verdade, agora para aqui um pouquinho, para explicar uma coisa muito importante. Quando a Bíblia repete duas palavras, como acontece aqui, em verdade, quer dizer que o que vem depois é algo importantíssimo. Então, quando a palavra de Deus dá importância a uma mensagem, ou seja, uma importância superior, aí repete-se. Ok? Era assim que os escritores bíblicos faziam para dar importância a uma mensagem. Então, Jesus respondeu. Quem é que vai dar essa mensagem? O próprio Senhor Jesus. Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, o batismo é importante para a nossa salvação? Claro que sim. Jesus está dizendo que é importantíssimo. Nós precisamos nascer da água e do Espírito. Nós precisamos nos batizar e receber esse presente especial que Deus nos dá, que é o seu Espírito. João 3, verso 5. Então, o que eu devo fazer? Atos 22, verso 16, tem um conselho para você. E agora, por que te demoras?
Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados invocando o seu nome, o nome de Jesus. Ah, meus queridos, hoje Jesus tem um convite especial para fazer para você. Hebreus capítulo 3, verso 7. Hoje, não é amanhã e nem na próxima semana e nem no próximo ano. A palavra de Jesus é direta ao seu coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu posso estar falando para pessoas que já estudaram o tema e que até tiveram vontade de decidir-se por Jesus, mas 1000 coisas na vida, 1000 projetos, 1000 empecilhos, e você, eu quero, mas agora não, e depois. Jesus olha nos teus olhos e diz: hoje, filho, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você vai aceitar o convite de Jesus? Você vai tomar a decisão mais importante da sua vida? Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. O estudo de hoje é tão importante que eu gostaria de terminá-lo também como nós começamos, com uma oração, pedindo que Deus te ajude a tomar a decisão espiritual mais importante da tua vida. Vamos orar? Bondoso Deus, eu não sei aonde esse estudo bíblico está chegando, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece todos os corações. E o Senhor sabe de pessoas sinceras que sentiram o desejo nesse momento de se entregar sem reservas ao Senhor, de receberem uma vida nova, de receberem uma porção especial do Teu Santo Espírito, para viverem, lutarem, se prepararem para que quando o Senhor voltar, ele esteja preparado, ela esteja preparada, o teu povo, os teus filhos estejam preparados para subir e viver eternamente na tua presença. Por favor, Pai, sela essas decisões, ajuda os teus filhos a tomarem a decisão mais importante a nível espiritual. É o que eu te peço, não porque mereço, Pai, mas peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Que o Senhor encha a tua vida de felicidade, de sentido. E você nunca vai se arrepender dessa decisão linda que eu tenho certeza pela fé que você já tomou. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. É o meu desejo do profundo do meu coração. Em nome de Jesus. Amém.